Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Espero que estejam bem. Hoje iremos tratar de uma aplicação completa para displays de 7 segmentos em Assembly. Ela irá contemplar o uso de mais de um display, bem como a correta temporização para o mesmo. Novamente, temos aqui alguns links relevantes para o material disponível nessa aula. Como vimos no vídeo anterior, o display de 7 segmentos é um dispositivo muito útil para exibir informações. Para tanto, devemos enviar para cada um dos seus LEDs, ou dos 7 segmentos mais o ponto, a sequência de bits que simboliza cada dígito associado. Então, se eu quiser exibir o 0, eu vou ter que enviar para esse meu conjunto de LEDs a respectiva sequência binária para que ele seja aceso, mantendo única e exclusivamente, por exemplo, o segmento G apagado. Tais displays podem ser de cátodo comum, onde todos os LEDs possuem os cátodos associados, como vemos aqui, ou de ânodo comum, onde todos os LEDs possuem os ânodos associados, como vemos aqui. A forma de ligação dos bits muda de acordo com o tipo de display selecionado. Os de cátodo comum necessitam que um valor binário 1, ou uma diferença de potencial positiva, apareça no segmento respectivo, ou no LED que deve ser aceso. Enquanto que no ânodo comum ocorre o contrário, ou um valor binário 0 para que o segmento respectivo acenda, como nós vemos aqui. Aqui temos uma tabela de valores binários equivalentes para cada dígito de um display de 7 segmentos de ânodo comum. Nesse caso, o valor binário 0 é responsável por acender o segmento respectivo. Por exemplo, veja como é formado o dígito 2. Nós temos aqui, onde os segmentos C e F devem ficar apagados. Então, se a gente olhar aqui na nossa tabela, C recebe o binário 1, que apaga, e F recebe o binário 1, que apaga. Os demais serão acesos, uma vez que é um display de ânodo comum. Utilizamos a estrutura de GoTo com offset para permitir uma consulta rápida à tabela de dígitos. Na subrotina exibe7s, que nós estamos visualizando aqui, um valor entre 0 e 9 é carregado no registrador WREG. Daí é realizada uma operação de produto através da rotação binária, aqui no Rotate Left No Carry, a fim de realizar o número correto de instruções HAT-LW que devem ser puladas. Então, como a gente viu, essa rotina aqui multiplica por 2 o valor contido no WREG, ocorre um call aqui no dígito TBL, ele vai fazer um salto para cá, ele vai pegar esse valor que foi multiplicado por 2, adicionar aqui o meu Program Counter, e vai ocorrer um salto, por exemplo, aqui para um HAT-LW de dígito 2. Esse HAT-LW vai realizar um retorno de volta aqui para a execução da instrução de movimento. Vai pegar o valor que foi transferido aqui como literal, esse aqui dígito 2 é um literal, para W. E aí retorna para essa minha variável aqui, esse meu registrador LED 7S ports. Então ele vai transferir esse dígito para o port e depois vai ser feito o retorno. No vídeo anterior, vimos um exemplo de circuito que utiliza mais de um display de 7 segmentos, como por exemplo essa placa da Exto, ANEL 201, como nós vemos aqui. A subrotina mostrada anteriormente é capaz de enviar um binário correto para a representação de dígitos. Porém, veja que podemos ter mais de um display que pode representar um valor, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então, como nós enviamos um único valor binário aqui para esse segmento aqui, esse conjunto de port, aqui a outra representação lá no Proteus, esse mesmo conjunto binário vai ser enviado para todos os displays de 7 segmentos, todos os dígitos aqui, e vai aparecer um único valor em todos eles. Por exemplo, se eu mandar meu valor que representa o binário 2, vai aparecer 2, 2, 2 e 2, caso todos esses displays aqui estejam ativos. Até aqui, gerenciamos apenas um único display de 7 segmentos. Como podemos proceder para que 4 ou mais possam apresentar números ou letras distintas? Utilizaremos um conceito de persistência e um pouco da incapacidade humana de conseguir ver transições rápidas de luz. Um objeto visto pelo olho humano persiste na retina por uma fração de segundo, aproximadamente um valor maior do que 16 quadros por segundo. O acesso a cada display de 7 segmentos ele é realizado através dos ports PA2, PA5, PE0 e PE2. Então, se eu quiser que cada display desse aqui acenda individualmente, eu tenho que enviar um binário 1, por exemplo, aqui para o meu RA2, que vai acionar, por exemplo, aqui o display 2. Mantendo o display 1 apagado, ou seja, enviando aqui um binário 0 para o RA5, um binário 0 para o meu RE0 e um binário 0 para o meu RE2. Eu passo a acender individualmente somente esse display aqui. E o meu port D irá acionar o display selecionado com os segmentos que devem ser acesos. Visualize
o que ocorreria se os 4 displays apresentassem dígitos diferentes a cada 1 segundo. No primeiro, você observaria 1, aqui não, dígito 1. No segundo, 2. 1 segundo depois, 3. 1 segundo depois, 4. Então, aqui nós temos a visualização apenas do circuito e de uma forma de como realizar esse procedimento de persistência. Então, você imagina que aqui no dígito 1 aparece o valor 1 e aqui no dígito 4 o valor 4. Então, se você deixar 1 segundo o dígito 1 aparecendo aqui, vai aparecer o dígito 1. Então, você vai enviar aqui para o porte o valor representativo do binário 1, deixa 1 segundo, depois vai ocorrer uma transição aqui, você vai apagar esse dígito, vai deixar agora esse dígito 4 aqui recebendo o representativo binário do 4 e vai deixar ele 1 segundo. Depois você apaga ele e transfere aqui para o porte o dígito representativo do 3. Vai deixar ele 1 segundo, apaga ele e aqui você transfere o dígito representativo do 2. Deixa ele aceso 1 segundo e assim por diante. Então aqui eu coloquei uma forma de ciclo de execução e atualização de displays representado por setas, onde o preto significa aqui apagar, o roxo significa dizer transição, ou seja, você muda o valor para o porte respectivo, e o vermelho significa para você acender, ou seja, ativar o display respectivo. Então essa distância aqui é o tempo que deve ser incorporado para que esse display aqui ele mantenha a persistência no olho humano. Eu citei como exemplo 1 segundo para tentar ilustrar isso daí. Mais à frente a gente vai realizar essa codificação e esse ajuste do timer para fazer esse procedimento. Mas a ideia principal está representada aqui. Passou o período de persistência, você apaga o display anterior, o dígito anterior, né? Faz a transição do porte e acende o dígito respectivo. Passa o tempo de persistência, apaga esse, faz a transição do porte, mantém agora aceso o dígito respectivo, mantém a persistência e assim por diante. Esse tipo de procedimento pode ser feito para não só 4 displays, mas pode ser feito para 7, para 8 e assim por diante. É interessante que codifiquemos algo similar ao que foi realizado com o GoTo com offset para dígitos de 0 a 9. Assim, estou lhes mostrando uma codificação, uma subrotina, que permite a escolha de qual display deve ser aceso ou apagado, com a numeração respectiva sendo carregada no WREG. O bit mais significativo de WREG é utilizado para identificar se o display respectivo deve ser aceso, contendo binário 1, ou apagado, binário 0. Tal rotina flexibiliza o número de displays que devem constar na aplicação. Então aqui eu estou mostrando um conjunto de subrotinas, utilizando o GoTo com offset, tá? Que permite o acionamento ou apagar de um display respectivo. Então veja aqui que é primeiro realizada aqui a chamada, né, para essa subrotina chamada aciona disp, e aí ele faz um teste aqui do bit do WREG, né, o on-off bit, que é o bit mais alto, o bit mais significativo. Então, se ele tiver setado, skip if set, né, ele pula para cá. Se ele tiver apagado, ele executa esse GoTo, que é o apaga disp 1, e vem para cá. Então, bem aqui, ó, vamos supor que ele você esteja querendo acionar um display respectivo, então ele vai realizar o salto para esse BCF aqui, ó, vai apagar o bit, você já quer executar a rotina de rotação, né? Então aqui é feito um produto vezes 2, né, vezes 4 ao todo no WREG, e é feita a chamada do call acende disp. Então nesse call acende disp aqui, ó, é feita a adição do meu offset para o meu program counter, e aí é feito o salto respectivo para a rotina que vai setar, né, o BSF respectivo de qual display vai ser acionado. DISP 1, DISP 2, DISP 3 e DISP 4 representam o porte e o pino que devem ser acionados. Tá? Bem aqui, caso eu queira apagar, é feito o salto, né, aqui através desse GoTo apaga DISP 1, ele vai saltar para cá, realiza-se o mesmo procedimento de rotate e vai ser feita a chamada aqui, o call para o apaga DISP 2, que não está exibindo nessa tela. Então nesse call aqui, ele usa aqui instruções BCF ao invés de BSF e returns respectivos. Vamos ver como é que ele funciona no MPLAB. Bom, aqui está nosso MPLAB. Vou compilar aqui a aplicação. Beleza, já está executando. E aqui eu já tenho o meu GoTo meu prog operacional. Então, GoTo meu prog. Vai ser feita a inicialização do init PIC 18. Vai ser feita a limpeza aqui do temp sem tr. E aí entra a rotina
de aciona disp e exibe 7S. Nesse caso aqui, ó, eu estou movendo esse binário, ou seja, binário eu quero a parte mais significativa para acender, e o valor binário 3. Nesse meu caso aqui, 0 representa o display 1, 1 representa o display 2, 2 representa o display 3 e 3 representa o display 4. É sempre 1 à frente. Então vai ser feito esse movimento, vai ser feita a chamada. Vamos ver o que acontece. Bom, aqui eu optei por introduzir já o teste de limite do valor que está sendo carregado no WREG. Na apresentação anterior não coloquei esse teste de limite para tornar mais simples, mas aqui eu já introduzi esse valor, testando se esse valor ultrapassa 3. Né? Por exemplo, eu não tenho mais de 4 displays, então não tem sentido eu ter que acionar o quinto display. Bom, aqui é feito um movimento, né, para guardar o valor do W nesse meu registrador aqui, temp 100 TR2, definido lá em cima, aqui no C-Block, temp 100 TR2, aquele. E está aqui minha rotinazinha de aciona disp. Então, guardei o W, vou limpar o on-off bit e vou testar através da subtração do 3. Né? 3 menos W vai retornar para W e esse número, se ele der negativo, nós não iremos completar a rotina. É feito o teste do valor do bit de negativo do status, não ocorreu. Se tivesse ocorrido, ele seria feita a chamada desse return. Como não ocorreu, vamos recuperar o W. E aí, testar agora se eu quero acender ou apagar o bit respectivo. Bom, nesse caso eu quero acender, então não é realizado esse goTo. Ele vem aqui para o meu BCF para apagar o bit on-off e fazer as rotações apropriadas. É importante apagar esse bit on-off aqui, porque se eu realizar essa rotação, o número ele vai pegar o bit MSB e vai transferir para o LSB e vai realizar uma operação inadequada desse produto aqui. Ok? Então, veja aqui no WREG, aqui, ó, WREG, contém o meu valor binário inicial, 3. Rotação, 6. Rotação, 12. Está aqui, ó, decimal. É feita a chamada no call do acend_disp. E aí ele vai adicionar esse valor 12 ao meu program counter low. Veja que ele saltou diretamente aqui para o BSF disp 4. Ou seja, faz a finalidade que a gente quer, acender o display respectivo 4. Faz o return, beleza. E aí ele volta para o meu bloco principal de controle do display. E aí eu vou mover o literal set para a minha rotina exibe 7S. Movi aqui 7 para o WREG, fiz a chamada para o exibe 7S. Mais uma vez, eu resolvi introduzir o limitante agora para a minha tabela. Não faz sentido para essa aplicação eu introduzir um valor em hexadecimal A ou decimal 10. Então aí eu vou guardar o meu valor do W, vou fazer o mesmo procedimento de subtração e teste do valor negativo do bit do status. 9 menos W, não deu negativo, não ocorre o return. Então vamos recuperar o W novamente. Vamos fazer aqui exatamente aquele mesmo procedimento. Multiplicar por 2, 14 aqui, e fazer o call na tabela de dígitos. Vamos fazer o goTo com offset, retorna dígito 7. Bom, nesse caso aqui eu estou usando um display de cátodo comum, e aí eu estou usando a instrução com F, que faz o complemento do WREG. Então você vê aqui como é que ele vai resultar após o complemento. Beleza, fez o complemento. E vai mover isso aqui para o port da minha aplicação. Nesse meu caso aqui é o port D. O port D. Pronto, está aqui o binário respectivo do dígito 7. Faz o retorno e aí pronto. Bom, aqui eu fiz para exibir no dígito 4. E aqui mais uma vez, só para título de exemplo, eu quero que exiba no disp 2. Então aciona disp, veja aqui que o WREG contém, eu quero acendê-lo. Aqui, ó. Veja o número decimal que fica quando eu aciono esse bit aqui alto. Vamos guardar o W, vamos fazer a limpeza do on-off bit. Aqui fez a limpeza do on-off bit.
Vamos ver se esse número é maior do que 4. Não é. 3 menos o valor, beleza. Não ocorre return. Vamos recuperar aqui o W. Vamos agora testar se eu quero acender ou apagar. No meu caso aqui eu quero acender. E aí a gente faz exatamente o mesmo procedimento. BCF no off bit, apaguei. Multiplica por 2, 4. E faz o call no acende disp. Acende disp. Pronto, BSF disp 2. Show de bola. Retorna, retorna. E pronto. Então esse bloco aqui, ele controla com os valores que eu quero ou acionar ou apagar o display e exibir o display que eu quero. Bacana, né, pessoal? Bom, vamos ver essa aplicação trabalhando aqui com o nosso conjunto de displays para ver se ele faz realmente isso que eu citei há pouco. Então vamos aqui no nosso step. Vamos visualizar aqui o código fonte. Bom, então aqui nós temos o nosso Proteus carregando o nosso código que a gente compilou. E vamos fazê-lo passo a passo. Então go to meu prog, call init, clearf. E aí vamos ver aqui se ele vai realmente acionar o display respectivo. Bom, veja aqui que o valor, após o call, após ser feita a execução do call, foi para o disp4. Beleza. Vamos mover agora o literal set para o W e vamos fazer o call para o exib 7s. Show de bola. Mandou o binário respectivo para o 7s. Bom, eu estou mandando agora para o disp2. Nesse aqui, call aciona disp. Beleza, acionou aqui correspondentemente o disp2 e manteve aceso o disp4. Então eu consigo, através dessas rotinas, o controle completo do meu conjunto de displays. Acabamos de visualizar esse exemplo passo a passo. Tá? Aqui é apenas outro exemplo, mostrando como funcionam essas rotinas, mas a gente viu que funciona muito bem esse tipo de rotina. Bom, uma vez que dominamos o uso de interrupções do time zero, podemos empregá-lo para controlar melhor a temporização da transição de dígitos. Então, no exemplo anterior, eu citei uma transição a cada 1 segundo, mas a gente não interessa visualizar isso aqui de forma lenta, 1 segundo aqui, depois 1 segundo aqui, depois 1 segundo não. Como o olho humano tem esse efeito de não enxergar transições muito rápidas, então a gente pode setar a transição aqui para um valor bem rápido. Por exemplo, aqui como 1 milissegundo. E isso daí a gente pode configurar através da minha interrupção, para que essa base de tempo de 1 milissegundo ocorra. E a partir dessa base de tempo, a gente ocorre e faz a mudança respectiva de qual dígito a gente quer que seja feita a transição e a mudança do porte respectivo. Então, a listagem que vocês estão vendo aí exibe como é feito o procedimento de transição através do uso de flags. Veja que não colocamos todo o código do display dentro da interrupção. Apenas setamos um flag que é verificada posteriormente na rotina de controle do displays. Então esse meu BSF aqui, sFlag0, vai ser setado a cada 1 milissegundo. Tem aqui nossa rotina para salvar contexto, bloco de verificação do ISR, tratamento do TMR0 apenas aqui para manter o LED vermelho acendendo e apagado, só para a gente ver esse efeito. E aqui a recuperação de contexto. A ideia é sempre manter o código mais limpo possível, separando rotinas de interrupção, separando rotinas de controle de display, separando rotinas de controle e gerenciamento de botões. O código fica muito mais limpo, mais enxuto e melhor de ser analisado. Já pensou se a gente coloca aqui toda a parte de gerenciamento, display, acende e apaga dentro da interrupção? Fica um código muito poluído. Bom, aqui eu estou mostrando a persistência de interrupção já ocorrendo para um exemplo. Veja que está aparecendo aqui o dígito 7 e aqui um dígito diferente que é 3, para os dígitos 1 e 2, respectivamente. Nesse caso, eu estou utilizando aqui uma listagem de atualização, controle e temporização desses contadores aqui. Tá? Eu atribuí contadores para cada um desses dígitos, desse display, para que deve ocorrer a transição. Ou seja, o contador começa com 0, vai exibir esse dígito, ele vai ser incrementado logo após a temporização de 1 milissegundo, ou seja, vai ser respectivo para esse próximo dígito. Vai ser incrementado mais uma vez, vai ser para o próximo dígito. Incrementado mais uma vez, vai ser para o próximo dígito. Então esse incremento ele ocorre no ajuste do flag, e a gente utiliza o flag que foi setado na interrupção para fazer toda essa parte de gerenciamento e atualização do display.
Vamos ver esse código funcionando. Ele já está carregado aqui no Proteus, certo? E aqui eu já atribuí algumas variáveis, certo? disp1 num vai receber o valor 7 e disp2 num vai receber o valor 3. Então eu quero que apareça 7 aqui e 3 aqui. Então vamos fazer passo a passo. Okay? E aqui está o loop principal, onde vai ocorrer. Veja que aqui é o teste do flag, se é para atualizar o display. E se esse flag não estiver setado, não ocorre a chamada do update disp, que é o caso em que está ocorrendo agora. Tá? Como eu botei um breakpoint aqui, vou apertar o play e vamos ver. Pronto. Veja que apareceu aqui a cada 3.12 milissegundos, mas ocorreu aqui o tempo total de execução. Certo? Nessa aplicação, se eu não estou enganado, ele foi ajustado para a cada 1 milissegundo. Então vamos lá aqui no update disp. E aí é feita a chamada da subrotina. É feita a limpeza do sFlag0 para permitir uma nova chamada, respectivamente. Bom, nessa minha variável currentDisp aqui, exibe qual é o valor que deve ser apresentado, qual display deve ser apresentado. Então vai ser transferido aqui para o wreg e aí vai ser feita a chamada aqui do apaga-disp. Então esse apaga-disp, se a gente olhar aqui, é um define, que é o apaga-disp, BCF no wreg do bit respectivo. Então eu já fiz aqui um define aqui específico só para isso. O acend-disp é um BSF no bit mais superior do wreg. Então apaga disp, eu quero apagar o display atual, fazer a chamada do aciona disp, e aí ele vai pegar aquele display atual e vai apagar. Vamos testar aqui se está fora da faixa. Não deu negativo. Vamos recuperar aqui o W. Vamos testar agora se eu quero apagar ou acender. Nesse meu caso aqui, eu quero apagar. Então ele vai fazer a chamada goTo apaga disp. O bit está off. E aí vai ser feito exatamente aquele procedimento, né? Apaga disp 2, os rotates lefts para fazer o produto vezes 2 e o call no apaga disp. Tá aí, ó. Apaga disp, vai ser feito aqui o goTo com offset para o BCF, para o disp 1. Retorna, e aí ele volta agora para fazer o incremento do display atual, verificar se está fora da faixa, né? Incrementa, vai guardar o W, vamos ver se está fora da faixa. E aqui entra uma instrução nova, BNN, né? Branch if not negative. Então, da subtração aqui do meu valor, eu estou incrementando o valor atual, o currentDisp, e quero verificar se ele está acima dos meus valores de display aqui que eu estou permitindo. Nesse meu caso, só estou querendo acender esses dois displays aqui, só estou querendo gerenciar esses dois displays. Então, aqui é o disp1, disp2. Meu valor no currentDisp aqui é 0, meu valor no currentDisp aqui é igual a 1. Então, se eu tentar incrementar acima de 1, ele não vai deixar, ele vai ter que voltar a ser 0. E aí eu estou usando essa instrução, branch if not negative, para verificar se o meu valor deu acima de 1. Tá? Então, W vai ser 1 menos o valor atual do W. Se não deu negativo, vai recuperar o W e vai transferi-lo agora para o incremento que foi efetuado para o meu currentDisp. Tá aqui. Bom, e aí, como eu sei qual display deve ser atualizado, eu apaguei, né? Eu devo agora acender. Aqui é uma rotina específica para atualização individual de cada display. Verifico se eu quero acender esse display ou esse display aqui. E aqui eu faço exatamente essa comparação, se é o 0 ou se é o 1. Tá? Faço agora um uso da instrução compare. Tá? Compare F com W e skip se for igual. Não é igual a 0. Vai comparar agora com 1, o currentDisp. Pronto. Skip, né? Ele deu um skip aqui no branch. E aí vai fazer agora o movimento de qual display deve ser aceso. Então veja que ele vai transferir para W a variável disp2 num. Se fosse o disp1 aqui que tivesse a ser aceso, ele iria mover a minha variável aqui disp1 num para W. Bom, fim, dispcheck. E aí ele vai agora mover para o displayVal, qual display deve ser aceso. Vai fazer o call no exib7s, 3. Move F, currentDisp wreg e manda acender o display respectivo.
Call aciona DISP e retorna. Veja que é uma rotina bem sofisticada. Tá? Bom, não deu a temporização, e aí até a próxima temporização respectiva. Vou apertar o play. Vamos ver o que vai acontecer se ocorrer essa sequência novamente. Limpa o flag, carrega o current DISP, apaga o display atual, apagou o display atual, vai incrementar e testar. Bom, nesse caso, o current DISP, quando ele incrementou, foi maior do que 1. E aí, deu negativo, vai limpar o contador temporário, né? Zerou o contador temporário e vai atualizar o current DISP. Bom, nesse caso aqui, vale 0, compara é 0, e aí vai mover o display 1 para o W. Vai agora exibir 7 e vai atualizar 7 aqui. Bom, veja que eu deixei de propósito esse DISP 4 aqui aceso para vocês acompanharem o que acontece se eu não controlar a sequência correta desses displays que devem ser apagados e acesos. Tá? Bom, eu vou tirar aqui o breakpoint e vamos ver como é que esse código se comporta. Veja que pela persistência, né, fica 7.3. Legal, né, pessoal? Muito bom. Bom, como exercício, temos 3 atividades interessantes. Vamos detalhar cada uma delas. Modifique o programa anterior para que permita a exibição de valores contidos num registrador DISP 1 num, DISP 2 num, DISP 3 num e DISP 4 num, e que exiba os valores diferentes nos 4 displays de 7 segmentos, como apresentei. Inclua a rotina de Fibonacci para operações em 8 bits e exiba o valor do resultado, ou seja, o valor da série, a cada 500 milissegundos. E por fim, construa um contador que vai de 0 até 9.999 e em que os incrementos ocorram a cada 100 milissegundos. Bom, com isso, chegamos ao fim acerca de display de 7 segmentos e de assembly para PIC18F. Existem outros periféricos, tais como os ADC, os ART e outros timers, que podem ser explorados pelo aluno. Detalhes de como estes funcionam e são configurados podem ser facilmente encontrados no datasheet do processador. Os próximos vídeos que pretendo colocar serão acerca de como codificar aplicações para o PIC18F em C e no ambiente MPLAB. Não é Arduino. Fiquem bem, abraços e até a próxima.